Uma das perguntas que eu mais recebo relacionado a métodos ágeis e Scrum é: será que só dá para usar isso com empresas de tecnologia e desenvolvimento de software? Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês que existem oportunidades em muitos outros ramos, e para provar isso, eu trouxe aqui um artigo e um case de uma indústria onde está sendo aplicado métodos ágeis e qual a motivação disso estar acontecendo. Então, rapidamente, já vou colocar aqui na tela para que possamos discutir um artigo que foi publicado em agosto de 2023 pelo PMI. O seu autor, ele traz esse desafio que é mostrar que o método ágil, o Scrum, ele serve muito além da área de TI, muito além da área de tecnologia. Então eu separei alguns trechos desse artigo para poder compartilhar e comentar com vocês sobre a utilização de métodos ágeis e Scrum e principalmente esse pensamento de entrega de valor em outros tipos de empresa, principalmente indústria, pesquisa e desenvolvimento, que é o que eu vou mostrar nesse artigo. Descendo um pouco aqui, eu vou deixar o artigo aqui no primeiro comentário, ele está em inglês, mas eu deixei aqui a tradução em português do próprio navegador, então pode ser que algumas palavras não sejam exatamente aquilo corretamente, mas dá para entender e eu vou comentar aqui em cima também. O artigo ele fala sobre vários pontos, mas principalmente aqui. Os ciclos de negócio estão se tornando cada vez mais rápidos a cada dia. A tecnologia está em constante evolução e o risco e a incerteza são onipresentes. Você está se perguntando se existe uma maneira de trabalhar neste ambiente que seja mais colaborativo, interativo e proporcione melhores resultados com maior transparência e governança? Se sim, então um ágil pode ser para você. Nesse primeiro ponto que eu deixei destacado no artigo, o autor ele fala exatamente sobre o período de incerteza. Então, não somente empresas de software acabam sofrendo com a incerteza de um cliente ou de novas tecnologias, mas qualquer indústria que trabalha com inteligência artificial, que trabalha com análise de dados, que tem muitas interferências externas, está suscetível a esse tipo de problema nos dias de hoje. Então, como ele diz, talvez o ágil sirva para você. Eu sou da prática de que nós precisamos conhecer vários tipos de metodologias, abordagens, ferramentas de projeto, entender quando utilizar, em qual momento dentro da sua empresa. Afinal de contas, nós precisamos às vezes combinar ferramentas e metodologias para poder entregar o resultado melhor esperado. Não existe aquela metodologia, aquela abordagem, aquela ferramenta salvadora. Talvez a sua empresa que esteja passando por pesquisa e desenvolvimento, inovação, algum processo relacionado a desenvolvimento de um novo produto, pode se utilizar do método ágil, então não necessariamente só para TI. Mas comentando aqui, ele traz exemplos de algumas empresas. Por meio da experimentação, treinamento e gerenciamento eficaz de mudanças, os primeiros pioneiros, como as empresas GE, Nokia, John Deere, Saab e Boeing, adaptaram com sucesso ágil de maneira pragmática para aplicações não relacionadas a software. Eles ajudaram a estabelecer os primeiros modelos e guias que ajudaram na adoção mais ampla da metodologia ágil fora do mundo da TI. Aqui eu achei bem interessante porque são cases práticos reais de indústrias das mais diversas áreas, mas sempre envolvido com tecnologia e desenvolvimento de produtos que podem sim trazer o método ágil como solução para alguns desenvolvimentos. E uma parte que eu achei interessante, que eu destaquei aqui, é que eles fizeram algumas adaptações, ou seja, mediante a necessidade deles, adaptaram a metodologia para poder entregar um resultado melhor. E eu acho que o grande ponto aqui que eu queria destacar é, beleza, mas quais setores, quais indústrias? E o artigo traz alguns pontos. Na fabricação, o Agile está ajudando a introduzir a prototipagem de design interativa e a produção de ciclo curto para reduzir os prazos de desenvolvimento de produtos. Na indústria automotiva, o Agile está permitindo sprints de design rápido e ciclos de feedback, mais frequentes com o cliente no desenvolvimento de veículos. Na página seguinte aqui, ele fala sobre na indústria aeroespacial, as práticas ágeis interativas estão facilitando o design, a simulação e os testes mais rápidos de sistemas complexos como aeronaves e satélites. E para isso eu trouxe um outro case, um outro artigo que já eu vou comentar sobre ele.
Mas nos setores de tecnologia médica e farmacêutica, o ágil está permitindo ensaios clínicos mais flexíveis e um design e desenvolvimento de dispositivos mais centrados na necessidade do paciente. E por fim, o último que eu coloquei aqui, mesmo que as funções do marketing, como marketing, o Agile está facilitando o desenvolvimento de campanhas mais iterativas e ciclos de lançamentos baseados nos dados dos clientes, em vez de planos anuais rígidos. O que isso mostra aqui para nós é que, para quem gosta de trabalhar com métodos ágeis, com gerenciamento de projetos, desenvolvimento de produtos e inovação, não necessariamente você precisa ser um técnico em tecnologia. Existem possibilidades de trabalhar em várias áreas com vários tipos de projetos diferentes. E é por isso que o conhecimento nessa área é fundamental. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais e se tornar um gerente de projetos capacitado para trabalhar nesse tipo de projeto, eu vou deixar o link aqui para que você assista uma aula gratuita. Métodos ágeis servem para muito mais do que tecnologia, então alguns cases que foram abordados nesse artigo passam ali por pesquisa e desenvolvimento. A indústria farmacêutica, por exemplo, está muito suscetível a novas pesquisas, testes, interações, muito mais próximo com o cliente, com análise de dados. Então o método ágil pode salvar aí muitos projetos, pode entregar projetos com maior qualidade. Recentemente eu estava conversando com algumas pessoas em um curso que eu estava oferecendo e nós começamos a pensar um pouco onde na indústria nós podemos utilizar métodos ágeis. E algumas pessoas foram soltando os cases em que estão mais envolvidos ou que de alguma maneira já participaram. Desde desenvolvimento de carros elétricos, motores relacionados à propulsão a hidrogênio, pesquisas relacionadas a materiais de construção com redução de carbono. Tudo isso pode ser uma pesquisa e, dado que é uma pesquisa, não sabemos exatamente qual é o cronograma, é necessário muito teste, muita interação, muitas evoluções, prototipagem e talvez o ágil consiga ajudar bastante. Inclusive, eu queria trazer outro case aqui, talvez de uma indústria um pouquinho diferente, mas para mostrar que existe possibilidade de trabalho de métodos ágeis, mesmo em indústrias mais diferentes, mais mecânicas, indústrias, enfim, existe ali uma grande oportunidade. E esse case, ele foi mencionado e está divulgado no site de uma companhia aérea. Talvez você já tenha se utilizado dos serviços da Lufthansa, que é a companhia alemã que faz aí alguns voos, inclusive do Brasil para a Alemanha. E existe ali uma publicação de um gerente de vendas, no próprio site da Lufthansa, falando sobre métodos ágeis que se tornam mais competitivos para a empresa. Mais uma vez, eu peguei o artigo e fiz a tradução baseado no tradutor do navegador. Então pode ser que tenha alguma diferença, ainda mais que nós estamos falando aqui da língua alemã, Então pode ser que tenha alguma diferença. Mas quais são os pontos aqui que eu gostaria de destacar? Eletromobilidade, cadeias de abastecimento alteradas, tecnologia inovadoras para o automóvel conectado e um novo ciclo para medir o consumo de combustível e energia. A indústria do automóvel, a indústria automobilística, enfrenta uma gama diversificada de desafios e uma pressão competitiva global. Eu só pintei aqui o próximo termo, o procedimento mundial harmonizado de testes de veículos leves, essa sigla WLTP, porque ela vai aparecer aqui embaixo, tá? Então, o que ele quer dizer nesse primeiro parágrafo? Que mesmo empresas que trabalham ali com mobilidade, por exemplo, enfrentam muitos desafios de novas pesquisas e desenvolvimento. Pense na quantidade de pesquisas e inovação que não podem surgir baseado nos novos tipos de energia, propulsão, combustíveis que nós precisamos para proteger aí o nosso mundo. Continuando o artigo, ele fala sobre a Lufthansa Industry Solutions está a utilizar métodos ágeis para ajudar um fabricante a configurar o processo de recolha de dados ou de coleta de dados, mais uma vez aí a tradução, de forma a perder como calcular com precisão a medição dos novos WLTP, como eu mencionei ali, testes de veículos leves para o futuro. Então, utilização de métodos ágeis para análise de dados e evoluir nas pesquisas, nos protótipos relacionados a novos tipos de energia. Isso ocorre porque está em colaboração baseada no Scrum, um framework de gerenciamento de projetos. A ágil equipe externa, de novo a tradução, a equipe externa ágil do projeto assume total responsabilidade pela implementação do projeto.
Nesse caso aqui, ele está falando sobre equipes remotas, né? Não necessariamente que estão dentro da empresa trabalhando, mas em outras localidades para que possam contribuir. E a última coisa que eu deixei destacado é: o nosso conhecimento tecnológico e anos de experiência na indústria automotiva nos tornam um parceiro certo para auxiliar a indústria automotiva com equipes completas durante o desenvolvimento ágil de software e durante o gerenciamento de programas e projetos. Está declarado dentro do próprio site ali da Lufthansa que a utilização de métodos ágeis é fundamental para a pesquisa de novos combustíveis, novos motores, enfim, nova tecnologia para a empresa. Então, aqui foram alguns exemplos nos quais, mesmo você não trabalhando numa empresa de TI, de desenvolvimento de software, num aplicativo, numa startup, existe oportunidade para você. Se você é um engenheiro mecânico, trabalha aí com automação ou qualquer outra dessas áreas, nós mencionamos aqui até marketing no primeiro artigo, é possível trabalhar com métodos ágeis, é possível ter uma oportunidade para você, por isso que esse conhecimento é muito importante. Já diga aqui nos comentários quais outras áreas você vê a aplicação de métodos ágeis. Quem sabe isso não vira um vídeo no futuro. Espero que eu tenha contribuído com você com esse vídeo. Antes de ir embora, já deixa seu like e curte esse canal para que possamos levar informações a mais pessoas. Até a próxima! Eu estou fazendo uma série de entrevistas com líderes, empreendedores, gestores sobre os mais diversos assuntos. Corre lá, tem muito assunto legal.